Boa noite a todos que entraram depois, sejam bem-vindos. E hoje nós temos aqui, para nossa aula, os capítulos de 18 a 21, é a sexta aula, e espero que o Senhor já vá falando aos nossos corações, né? Então, como nós vimos em outros capítulos, esses aqui não são diferentes, né? Nós temos aí contrastes, temos comparações, temos diversos assuntos e também alguns personagens que aparecem bastante nesses capítulos, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham lido, feito as suas reflexões aí e possam contribuir na aula também. E aí, para hoje, nós vamos nos aprofundar um pouquinho em alguns personagens aí. Muito bem, bom, vou passar rapidinho aqui, que é o nosso programa de hoje aí, vocês já sabem, sexta aula, Provérbios 18 a 21, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aprendido até agora, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E revela a prudência a todos que o praticam. O seu louvor permanece para sempre, assim diz lá em Salmos 111, 10. Isso indica, então, para nós que aquele que teme ao Senhor é alguém sábio e prudente. Então, eu coloquei esse versículo aqui e queria pedir para alguém ler, por favor, para a gente. Portanto, pode ler, Ricardo. portanto, vede diligentemente como andais, não como necios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, de 15 a 18. Amém. Então, a gente vê aí nesse texto o apóstolo Paulo, né, falando para que a gente seja diligente da maneira como a gente anda, como a gente vive, e não como nécios, mas como sábios. E é isso que a gente está aprendendo aqui no livro de Provérbios, ok? Então, que a gente não seja insensato, que a gente aprenda a viver conforme o Senhor quer, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Andando assim, ó, andando é vivendo, né? Ok. Então, dentro desse capítulo, como eu falei com vocês, né, nós vamos analisar hoje 3 personagens famosos que aparecem ali nesses capítulos e também por todo o livro de Provérbios. Um deles é o mais famoso, os outros 2 são também, mas tem um que é o mais famoso de todos, tá bom? Porém, a fama deles não é por fazerem algo bom, pelo contrário, eles são, o exemplo deles é bem negativo, né? Então, a gente vai ver aqui hoje o que Deus pensa desses famosos, e se nós também temos algumas características deles, quais as consequências das suas ações, e, por fim, o que a palavra de Deus nos receita como remédio para nos tornarmos mais sábios nessas áreas que vamos visualizar, tá bom? Então, o primeiro personagem aqui é este, e eu queria a contribuição de vocês, se vocês identificam. Ele, assim, a gente pode confundir ele também com outros, né? Mas eu queria aí a sugestão de vocês. Quem leu, ou pela foto aí, quem gostaria de dar um palpite? Quem é ele? Eu não vou falar. O Ricardo, ele sabe a aula, não vai falar. É uma pessoa que se isola, né? Uma pessoa que se isola. Palpite. Isso, eu achei também preguiçoso, né? Tá aparecendo. Preguiçoso? Isso. Quase. Quase. O tolo. Ele realmente é um tolo. Mas eu sabia que essa ia ser difícil, porque, na insensato. verdade... Oi? Insensato. Insensato. Ele é insensato, mas ele é algo mais. Ele é tudo isso aí. Bom, não vou falar não, vou passar para o próximo, que o próximo é fácil. Esse aí. Desmotivado, né? Quem é esse aí? Esse é o preguiçoso.
Esse é o Preguiçoso. preguiçoso. Quem viu ele É. bastante aí nesses capítulos? Tem bastante no capítulo 19. Eu pensei que era brasileiro, que ele tá de verde e amarelo. Esse é o Meu Deus. preguiçoso, né? Bom, se esse é o preguiçoso, qual que é o outro então, hein? Desmotivado. Desmotivado. Zombador. Zombador, desmotivado. Ele é o negligente. Nós vamos tava ver, quase. ele é bem parecido com o preguiçoso, mas a gente vai ver uma diferençazinha, por isso que eu quis colocá-lo aí, junto desses famosos. E esse último, quem seria? O apressado come cru. Exatamente, é o precipitado, né? É, né? Então, nós temos aí o negligente, ou, nos nossos termos, né, o procrastinador, nesses provérbios, o preguiçoso, que aparece muito, né, tem esses aqui, esses capítulos, esses versículos, mas tem outras passagens, e o terceiro é o precipitado, né, então nós vamos descobrir um pouquinho hoje sobre eles, vamos analisar as suas características e vamos refletir, será que nós estamos agindo assim, como negligente, como preguiçoso ou como precipitado? Há quem diga que até o domingo é o dia da preguiça, né? O dia da preguiça ou é a segunda, não sei bem, mas o importante é que a gente venceu a preguiça e estamos aqui na aula, tá bom? Vamos lá. Então, vamos ver aqui a característica do primeiro personagem aí. Vamos lá. Eu queria pedir para alguém ler esses dois provérbios. Eu. Pode ler? Pode? O que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. O que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Ok, então a gente vê aí que o negligente é aquele que, na verdade, ele sempre quando ele tem algo para fazer, ele faz de forma negligente mesmo, né? Sempre adiando e sempre deixando para depois. E isso aí mostra que ele acaba com o que ele tem que fazer, né? Acaba desperdiçando a oportunidade. Então a gente vê aí também no Provérbios 10. E por que que eu coloquei ele, né? Pelo seguinte fato aí, ó. Ele trata-se de uma pessoa que deixa suas responsabilidades para depois. Ele transfere tudo para o dia seguinte, para a última hora. E a frase mais comum que se ouve dele é: assim que tiver um tempinho, eu termino. E aí, uma observação importante aqui, que nem todo procrastinador é preguiçoso, mas todo preguiçoso é procrastinador. Por isso que eu quis colocar essa diferença, né? Algumas versões aí da Bíblia vai apresentar esses textos como preguiçoso, né? Mas eu quis pegar essa tradução porque, às vezes, a pessoa, ela é procrastinada por ser desorganizada, indisciplinada, algumas vezes, né? Por não saber organizar as suas prioridades, nem sempre porque ela é preguiçosa. Ok, gente? Alguma dúvida até aí? Não, ok. Não. Então, olha só, vamos ver agora como que como são as etapas ou o ciclo que mostra que alguém é procrastinado, né? Está procrastinando, está adiando, está sendo negligente com as suas tarefas. É algo muito sutil, mas eu achei bem interessante isso daqui. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Tá dando para ver aí? Sim ou não? Sim. Sim. Sim? Então, ótimo. Então, olha só, eu vou ler aqui para vocês, tá? Então, vamos supor aqui, ó, às 9 horas, eu recebo uma tarefa importante. Aí, o que que acontece? Antes, um café, uma olhadinha no WhatsApp, uma notificação no Instagram, uma lida rapidinha nas notícias. Ah, agora sim eu vou começar. Aí um colega, saiu o colega aqui, mas é um colega, fala algo.
a notificação novamente do WhatsApp. Aí eu resolvo assistir um vídeo no YouTube. Aí só um pouquinho de água antes, né, ou outro café, outra notificação no Facebook, e qual que é o resultado? Eu concluí minha tarefa ou não? Consegue enxergar aí? Não Tarefa não realizada. realizada. Tarefa não visualizada. Não realizada. E aí, gente, alguém já tinha parado para analisar o seu dia e verificar se encaixa aí em alguns desses pontos, ou mais ou menos assim que acontece, ou só comigo? Eu acho que é só com você. Gente do céu, olha, isso aqui falou muito comigo, viu? Bom, esse daí é o negligente, né? Vamos agora passar rapidinho aqui pelo preguiçoso. Características do preguiçoso, já vou lançar aqui os versículos todos e pedir para alguém ler, por favor. Vamos lá. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer de fome. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura, e não acha nada. O preguiçoso morre de tanto desejar, e de nunca pôr as mãos no trabalho. Ok, olha aí os outros capítulos que falam sobre o preguiçoso, a gente vê que ele realmente é o mais famoso, é o mais requisitado aí, né? E conforme esses provérbios aí, esses destaques que eu coloquei, ele é uma pessoa que ele tem aversão ao trabalho, tem verdadeira fobia ao trabalho, ele almeja a sabedoria, ele até almeja, né, as coisas, não é alguém que é acomodado ou apático, ele até almeja, ele tem sonhos, tem vontades, mas isso nunca sai do papel, na verdade ele nem coloca no papel, né, ele não move uma palha para realizá-los, né? Então, a gente vê que essa é uma pessoa preguiçosa. Continuando aqui, e a gente vendo esse exemplo negativo, né? O objetivo é mostrar que nós não devemos ser assim, ok? Mas aí, continuando, outras características, vamos ver agora qual que é a imagem que Deus tem do preguiçoso e o que a Bíblia diz sobre ele. Olha só, a palavra preguiçoso na língua hebraica, ela tem o sentido de alguém que age com falta de motivação, deixando de fazer alguma coisa, ou quando não tem outra opção, ele faz, mas faz mal feito. Na verdade, ele não quer fazer nada, né? Então, embora o personagem, às vezes, ali no livro de Provérbios, ele parece até cômico a maneira como ele é narrado, né? O autor faz até uma certa chacota com ele, né, em alguns textos que a gente vê. O preguiçoso é alguém que devemos considerar com seriedade, pois a nomenclatura correta para ele é pecador, ou seja, preguiça, segundo a palavra de Deus, é pecado. Pergunta: por que preguiça seria pecado? Se eu aparentemente não estou prejudicando ninguém, será que eu não prejudico ninguém quando eu sou preguiçosa ou preguiçoso? Por que a Bíblia chama a preguiça de pecado? Alguém sabe? Eu acredito que ela prejudica a pessoa própria e acredito também que prejudica outros, né? Que às vezes o que a gente tem que fazer é alguma coisa para outros, né? E a preguiça pode ser benefício ao outro. Sobrecarrega o outro também, quando ele deixa de fazer. Eu também acredito que a preguiça... Eu também acho que seja pecado, atrapalha de você fazer porque alguma todos coisa. nós nascemos com um propósito, né? E nós somos mordomos, nós somos administradores de tudo que Deus nos deu para cuidar. Então, o preguiçoso, ele deixa de fazer esse papel administrativo. Acredito que seja por isso também, ele deixa de cuidar do que ele tem que fazer, dos propósitos que Deus tem para ele. Exatamente. Tudo que vocês falaram é isso mesmo, né? Nós somos administradores de tudo aquilo que Deus nos deu, inclusive do tempo, do trabalho. Então, quando nós deixamos de fazer algo, nós estamos pecando contra Deus. Então, a palavra aí é clara, né, em dizer que preguiça é pecado. Às vezes, a gente considera
a preguiça, o modo como ela é narrada na Bíblia, né, às vezes a gente considera algo engraçado e não leva muito a sério, como outros pecados, tipo a gula, né, tem até aquela frase que o pessoal usa bastante, né, o crente não bebe, mas come que é uma beleza, e a gente dá risada, né, e a mesma coisa com o fofoqueiro, mas são coisas sérias que estão ali na palavra de Deus para a gente refletir, e se caso tiver aí esse pecado na nossa vida, procurar o remédio certo, ok? Por outro lado, gente, às vezes acontece de nós termos em determinados momentos da nossa vida um cansaço excessivo, desânimo e às vezes até depressão, que pode ser confundido com a preguiça ou até com a procrastinação, né? Então, nesses casos, assim, quando a gente é ativo, é animado, é corajoso e faz as coisas, né, de maneira correta, conforme Deus nos ensina, e acontece em algum período da vida a gente sentir esses sintomas, nesses casos a melhor coisa é buscar ajuda médica, né? Porém, caso seja descartado aí qualquer disfunção hormonal, orgânica, emocional, precisamos buscar o remédio certo na palavra. Como que a gente faz para tratar esse tipo de pecado? Tudo bem até aí? Porque muitas vezes a gente vai colocar a culpa fora, né? E, na verdade, é dentro que acontecem as coisas. Então, eu destaquei aqui um resumo. Segundo a Bíblia, quem pode ler aí? Segundo a Bíblia, o preguiçoso é? Alguém que não é de confiança, Pode ler a Samba, por favor. alguém que não é de confiança, ele está sempre satisfeito, vive cercado de problemas, ama o sono, imprudente, cheio de desculpas, ele nunca termina nada que começa. Que cenário triste, né, gente? Que não é algo para a gente achar tão engraçado assim, né? É triste, mas há um remédio, né? Nós estamos aqui para aprender e vamos ver aí na sequência, ok? Vamos lá, continuando. O precipitado agora, aquele que apressado come cru, como disse a Mariana. Quem pode ler aí os 2 versículos que eu destaquei? Posso ler? Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Provérbios 19, 2. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Provérbios 21, 5. Ok, aqui há um certo contraste, né, entre o preguiçoso e o precipitado, ambos estão errados, né, o importante é encontrar o equilíbrio aí entre os dois. Então, olha só, a palavra precipitação vem de precipício, abismo, perdição, ruína. Ser precipitado é agir e falar sem pensar nas consequências daquilo que se faz, sem buscar a Deus. É a causa do sofrimento de muitas pessoas. O homem e a mulher precipitado não sabe esperar em Deus, quer resolver sem levar em conta os bons conselhos. Eles são soltos, não querem prestar contas sobre a maneira como agem, são pessoas que não têm medo do pecado, não dão ouvidos à voz da ponderação. O precipitado atropela a paciência. Olha só que legal, esse texto é do nosso pastor Edgar Donato, que está contribuindo aí com a nossa aula, né? Alguns textos aí vocês vão ver que foi ele que escreveu. Então, interessante esse versículo aí do 19:2, que ele fala, né? Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. No versículo seguinte, diz assim: a estutícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Então, a pessoa, ela age com negligência, ela age de forma precipitada e depois dá tudo errado e ela vai culpar quem? Conforme o provérbio? O Senhor.
É contra o Senhor que o seu coração se ira. Então, eu acredito que esses dois versículos aí são um conjunto, né, que acontece quando a pessoa age de forma errada, não só nesse sentido aqui de precipitação, mas em tudo na vida, né? A gente acaba culpando a Deus pelas coisas, pelas consequências das nossas escolhas, das nossas decisões. Alguma dúvida até aí, pessoal? Não. Não? Ok, então Eu queria agora falar. a gente vai para uma atividade, a gente viu aí 3 personagens, 3 características diferentes aí, algumas bem parecidas também. Nós vamos dividir em 3 grupos, tá bom? E aí, o que vai acontecer? O primeiro grupo vai ficar com o negligente ou o procrastinador, ok? E as perguntas são as mesmas para os 3 grupos, só vai mudar o personagem. Então, a primeira pergunta é: quais consequências o procrastinador pode colher na sua vida pessoal, familiar ou no trabalho? Vai anotando aí, eu vou pedir para o Milton ficar com esse grupo 1. E aí o 2, quais os motivos que podem levar alguém a ser negligente e cair no pecado da procrastinação e como podemos evitá-lo ou vencê-lo? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Que vocês comentassem, usassem exemplos bíblicos, se lembrar, né, algum texto paralelo, ou até mesmo experiências pessoais. Ok? Alguma dúvida? O professor vai ajudar aí, tá bom? E aí, o outro grupo é a mesma coisa, só que vai ser sobre o preguiçoso. Aí eu vou contar com a ajuda do Davi. E é a mesma coisa, as mesmas perguntas, tá bom? As consequências na vida pessoal, familiar e trabalho, né? Quais os motivos que levam a pessoa a cair no pecado, da preguiça, como podemos evitá-lo ou vencê-lo e comentários aí de vocês, tá bom? E o terceiro grupo, que é o precipitado, que vai ficar comigo, tá bom, gente? Podemos, então, eu vou sair aqui do compartilhamento, que aí senão não aparece aqui para fazer as salinhas. Quanto tempo vocês querem? Quinze dá. Tá 15? bom, 10 passa muito rápido. 10 passa muito rápido? Eu falei que o Milton ia ficar na primeira, né? O Davi na segunda e eu na terceira, certo? Certo? Ok, então eu vou dar 15 minutinhos para vocês baterem um papo. Aí vocês vão aí ingressar na sala quando aparecer o recadinho, tá bom? Depois a gente volta e aí escolhe alguém, como a gente tem feito nas outras aulas, para poder ser o representante da sala e compartilhar conosco, com todo o grupo que foi falado, tá bom? Então vamos lá, vou abrir a sala. Sim, deu certo. Eu estou falando com o microfone mudo aqui, né? Só o Ricardo ouviu porque ele está lá embaixo. Ai, meu Deus, deu certo aí, né? Então vamos lá, para o grupo 1. Pensei. Ficou com qual personagem? Com O grupo o... 1 é o nosso, né? Depois a gente fala. É, Depois a gente fala, Rosângela. Não, eu quero agora. Eu quero... é o nosso. É os preguiçosos, preguiçosos. Esse tá para depois. Vai lá, Milton, né? Mas é o Naná que é o nosso orador aí. Tá bom, vai lá, Naná. Vamos lá. Então, o nosso ficou com preguiçoso. O nosso ficou com preguiçoso e eu anotei aqui algumas coisas aqui que o grupo falou. Não, ficamos com negligente e procrastinador. É o negligente, né? É procrastinação. Isso. Então tá bom. Então, no trabalho, referente ao trabalho, né? É ruim porque é a consequência de sobrecarregar o outro e de deixar sempre para depois as coisas, né? Também ele não usa bem o tempo e traz um desconforto para o ambiente, para o grupo, né? Para quem está trabalhando junto com ele.
Isso é a consequência de trabalhar, do trabalho no grupo, né, do procrastinador. Uhum. E na família sobrecarrega a esposa, né, às vezes a esposa fica com a parte mais difícil de resolver, e às vezes a gente fica só empurrando com a barriga, nós como homens, né, também acontece comigo aqui, Nós deixamos de fazer o papel do homem e joga tudo nas costas da mulher, e isso é procrastinação. É coisa que nós temos que se levantar e fazer e deixamos para a mulher. Acho que foi esse que nós falamos, né? Muito Às bom. vezes até o simples ato de você lavar uma louça, né, olhar o filho, sei lá, ajudar na janta, alguma coisa assim, já ajuda bastante a esposa, né? Isso aí eu aprendi, né? Não, já pega o negócio da mesa e vai direto para a cozinha. Nem fica pensando, não pensa muito não, senão você não faz, né? É verdade. Não é, amor? É verdade. Porque a mulher quer que faz na hora, né? Ficar com aquela pia cheia de louça o dia inteiro não dá. Então tem que ser na hora. Se vai ajudar, tem que ser na hora. Muito bom. Verdade. E até é mau exemplo, né, para os nossos filhos, né? Porque ele vê a gente fazendo corpo mole, né? Aí nós somos espelho para eles, né? Verdade. Muito bom. E a solução? E o segundo ponto, que é a solução, né, é buscar a Deus, né, em oração, e também agir, né? Não só buscar a Deus, mas a gente tem que agir, porque senão não adianta nada. Não ficar adiando, né? Reconhecer que somos falhos e pedir perdão, às vezes, para a esposa, às vezes não sempre, né, quando a gente erra. Outra coisa, que a gente definiu, né, no grupo, desligar a TV, desligar notificações de celular, porque atrapalha, né, e definir as metas, né, para a gente poder começar a fazer. Muito bom. Vamos É uma coisa anotar legal essas que eu dicas queria. aí e colocar lá no grupo, por favor. Uma coisa legal que é interessante falar de procrastinação é que ele tem uma diferença do preguiçoso, né? Isso. Nem sempre o procrastinador, ele não está fazendo nada, né? Às vezes ele está trabalhando. Só que é muito natural que o procrastinador fuja daquilo que é difícil, daquilo que não é prazeroso, daquilo que é incômodo, da parte suja do trabalho, da parte difícil do trabalho, né? Então, quando ele começa ali, aí ele gosta de fazer o que é gostosinho. Às vezes trabalha o dia inteiro, né? Mas ele só faz o que ele já sabe, por exemplo, eu vou fazer uma coisa que eu ainda não sei, que eu tenho que aprender. Então, depois a gente vê. Ou então alguma coisa que vai ser impopular, então vou ter que falar alguma coisa, ou fazer alguma coisa que, né, não vai agradar a galera, não vai ser. Então, assim, normalmente o procrastinador foge daquilo que não dá um prazer imediato. É isso que a gente busca o prazer agora. Então, se algo não vai me dar prazer agora, estudar para um concurso público, não dá nenhum prazer fazer isso, né? Eu quero só o trabalho, eu quero o dinheiro do concurso público, eu não quero estudar para chegar lá. Então, tudo aquilo que não dá um prazer imediato, é comum que o procrastinador fuja, né? Então, essa é uma diferença do preguiçoso. E aí, se você vai criticar um procrastinador que ainda não reconheceu que ele vai falar, mas eu trabalho o dia inteiro, né? Então, às vezes a pessoa trabalha mesmo, né? Só que está ali um pouco enrolado. É muito bom, por isso que eu quis colocar ele, né, junto aí, para a gente entender essa diferença, e muitas vezes ele tem muita coisa, né, ele tem excesso de atividades, né, Milton? E aí, é o espelho a palavra, né, gente? Se fosse para falar de um personagem bíblico aqui que eu acho que procrastinou, eu mencionei ele na aula passada, foi Davi, né? Tinha que ir lá disciplinar Joabe, que era o chefe, o capitão da guarda, tinha que disciplinar, ele sabia que tinha que disciplinar e foi deixando para depois, que não ia ser muito popular essa disciplina, e jogou para a mão do filho dele e falou, filhão, resolve isso aí para mim que eu não resolvi. Então eu acho que um exemplo que eu acho de alguém que procrastinou foi o rei Davi. Muito bom. Obrigada, Grupo 1, parabéns, foi ótimo.
Grupo 2, agora, o famosão, né? O preguiçosão. Quem é aí, Davi, da sua Tá, turma? o pessoal falou bastante coisa, aí eu acabei sendo escriba aqui, aí eu fui anotando. Só para a gente não falar as mesmas coisas que o pessoal falou, eu acho que algumas coisas a gente acabou margeando aí, mas uma coisa que nos chama atenção na figura do preguiçoso é que ele é um invejoso, né? Ele acaba sendo invejoso porque ele não, uma vez que ele não tem as ganas de sair, conquistar, enfim, trabalhar por alguma coisa, ele desdenha, né, do outro, daquilo que ele consegue e tal. Então, isso também, eventualmente, até gera uma espécie de uma falta de sensibilidade ali, né, empatia e esse tipo de coisa, né. Enquanto aos motivos que isso pode se levar, né, eu acho que, pelo menos o que eu acho, né, que o pessoal trouxe aqui, eu anotei, foi muito a questão de seguirmos as nossas tendências mais humanas, né, e mais naturais ali, né, que a Bíblia chama de carne, né, seguir a nossa carne. Então, esse é um ponto, e um outro motivo que é importante tem a ver com a influência do outro, né, então a gente, até os pais, né, com filhos pequenos, eles podem criar um exército aí de preguiçosos, na medida que a gente não deixa fazer nada, não deixa levar nenhum prato na para lavar, né, depois de comer. Então, os filhos aí que fazem tudo pelos filhos podem levar os seus filhos a serem preguiçosos no futuro, né, a questão da educação ela é muito relevante aí. Muito E bom. como vencer, a Mariana, ela comentou que, poxa, a gente tem que procurar fazer sem sentir, né, não sentir no coração de orar, não, vai lá e ora, meu amigo, tá? Então, esse é muito importante, porque nosso coração, talvez ele não seja um dos mais, um dos mais confiáveis né, que existem. Então, a gente tem que buscar a força de vontade de fazer mesmo sem que nós sintamos, né, que algo deve ser feito. Aí algumas coisas mais práticas aí, né, tentar buscar aí ter um parceiro para te auxiliar, né, seja tanto o marido, a esposa, né, cutuca o cara aí, não, tá na hora de levantar, levanta, né, mesmo que ele fique ali bravo e tal, mas levanta, né, samba. Então, vai lá e faz, ou mesmo um amigo, alguém próximo, né, poxa, eu preciso orar, tô em falta na minha vida de oração, cara, sei lá, arma um esquema de ligar pro cara a tal hora do dia para ele, né, orar, alguma coisa do gênero, né. E um ponto também que a gente falou sobre como vencer tem a ver aí com estabelecer regras, né? Estabelecer uma rotina, uma disciplina, tentar colocar ali no seu papel, seus horários, as coisas que você tem para fazer. Isso te ajuda, né? A disciplina te ajuda a não se entregar aí às tendências, né? Da sua carne e, de fato, fazer aquilo que você precisa fazer. Então, eu não sei se o grupo tem mais algo a adicionar, mas das coisas que eu anotei foi isso daí. Muito Tem bom. o que a Silvia falou também no finalzinho, quando estava acabando o tempo, que foi sobre o precipitado criar um preguiçoso, né? Ele é Muito tão bom, verdade, Silvia. precipitado que a Silvia que falou no finalzinho. Ele é Eu tão acabei não anotando precipitado que essa. ele corre e faz as coisas porque ele não tem paciência e acaba criando um preguiçoso. É, Interessante, verdade. Muito bom, exato. grupo. Ele faz rápido e mal feito porque ele tem preguiça de fazer bem feito e de acordo, né? Um tá ligado no outro, né? Meu Deus, É muito bom, Silvia, misericórdia. verdade. Obrigado por ter lembrado aí, Mariana. Obrigada, gente. Muito bom. Grupo 3, eu fiquei com esse grupo. O Anderson, consegue, Anderson, falar um pouquinho? Sim, sim, vamos lá. Você quer soltar a pergunta aí? Eu falo aqui, vamos juntos aí, porque Sobre as consequências na nossa vida pessoal, familiar e no trabalho por ser precipitado. sim. Nós, em relação a isso, colocamos alguns pontos aí, né? Em relação ao trabalho e vida pessoal, né? No trabalho, a gente acaba, quanto na vida pessoal, colhendo algumas consequências não muito boas, né? Conforme a gente falou, né? Quando a gente é precipitado, porque a gente acaba agindo por impulso muitas vezes, né? E acaba não
colhendo coisas muito boas, né? Devido a isso. Então, mais ou E menos nesse ponto, né, que a a gente gente... tocou, né? Oi, desculpa. Sim. Pode falar também. A gente É porque, citou algum exemplo, né, no trabalho, quando a gente não está satisfeito com aquele trabalho, mas a gente se precipita em pedir demissão, por exemplo, antes de conseguir uma outra coisa, né? Então, aí a gente acaba ah, colhendo outro- problemas aí financeiros e tudo mais. E no outro sentido, a Isabel também comentou sobre quando você tem uma responsabilidade, né, muito grande, quando você lida com pessoas, ser precipitado em falar. E aí você sim, pode, ao contrário de pedir demissão, ser demitido e até correr riscos aí de ter alguma ação contra você e tudo mais. Hoje em dia tá assim, né? Tudo você tem que tomar muito cuidado. consequência, né? Isso. Sobre a consequência, né? Isso Não aí. E ser aí, muito produtiva. A gente teve os exemplos lá também, né? Que a gente colocou exemplos bíblicos aí, né? Que a gente trouxe do filho pródigo e de Moisés, né? Que você falou também, né? Que a gente comentou. Foram pessoas precipitadas aí, né? Em suas atitudes. O filho pródigo foi, solicitou a sua herança, gastou tudo e acabou tendo que voltar de mãos abanando ali, né? Mas devido ao amor do pai ali, ele foi acolhido e, e teve como exemplo ali, né, para os demais, de que não se deve, né, agir dessa forma. verdade. Isso mesmo. Obrigada, Anderson. A gente viu ali como o que fazer, o que pode acontecer, né? Quais os motivos? Não que a gente vá culpar os outros, mas às vezes uma situação de pressão muito grande nos leva a decidir ou fazer escolhas precipitadas, porque a gente acaba indo, né? Caindo na tentação aí de ouvir as pressões de fora e não ouvir os conselhos do Senhor. E também o remédio ali, como evitar, a gente colocou a mesma coisa que vocês. Acredito que para os três é a mesma coisa, né? Oração é buscar em Deus, conselhos sábios, saber ouvir, né? E porque a partir do momento que você decide, escolhe, a gente deu até o exemplo do casamento, não tem volta, e aí as consequências podem ser muito graves para a nossa vida. Amém? A paciência, né? Seria a paciência, né, Rosângela? O ponto principal aí é a paciência, você ter paciência para pensar, para, né, raciocinar, conversar com Deus, para que Ele te dê um entendimento melhor em relação à atitude a ser tomada, né? Verdade. Esse é um ponto principal aí. Rosângela, Oi. o versículo, no capítulo 19, versículo 2, está bem definido, né? Que você destacou aí. Sim. A minha versão fala assim: é preguiçoso agir sem pensar. Quem se apressa erra no caminho, né? Isso. Então, muito bom. Quem é precipitado vai sempre se dar mal na frente, né? Verdade, isso mesmo. Obrigada, Naís. Então, pessoal, eu vou tentar compartilhar aqui novamente para a gente ir para a conclusão, para o remédio, né, que eu destaquei aqui, além desses que a gente falou. Vamos lá, ore por mim aí para eu conseguir. Vamos tentar. Foi aí? Vocês estão vendo? Só que aí, desse jeito, eu não consigo passar o slide. Acho que tem que ser desde o comecinho. Deixa eu ver se vai. Se não conseguir, tudo bem. Depois eu compartilho com vocês na sala. E eu tenho ele aqui aberto. Acho que não vai mesmo. Deixa eu só ver aqui. Não consigo compartilhar de novo. Você consegue, Davi? Consigo, peraí, deixa eu ver. Mas acho que eu preciso passar para você o... Não, eu acho que eu consigo. Então, vê para mim, por favor. Eu não preciso ser um Porque fica mais interessante compartilhar, não. vendo a tela, né? Uhum.
Deixa eu dar um ESC aqui, deixa eu voltar. Isso daqui, não, aqui. Muito bem. Aí você me fala só qual é a tela, imagem Depois lá pra do... frente. Isso, depois da atividade. Opa. Pode ir. Agora. Como é bom ter ajuda, né? Dos universitários. Aí, aqui? isso, descobrindo o remédio, né? Então, o livro de Provérbios nos encoraja e nos ensina a sermos sábios, equilibrados, prudentes, bons administradores do tempo, numa palavra, disciplinados. E aí, lá em Provérbios 19:20, diz, ouve o conselho e aceita a disciplina para que te torne sábios no teu futuro. E vocês falaram bem isso mesmo, né, sobre disciplina aí, um dos grupos enfatizou bastante algumas coisas que nós precisamos fazer para poder ser disciplinados, né? Pode passar. Essa palavrinha aí, disciplina, ela vem do grego, né, paideia, significa instrução, educação e um processo de treinamento, né? Nós precisamos ser treinados na disciplina, não é algo fácil para se fazer, mas nós também temos que tomar o cuidado de não achar que isso é só na nossa força de vontade. Lembra que nós vimos lá no primeiro versículo que eu coloquei de Efésios? Para a gente ser sábio, precisa ser cheio do Espírito Santo, né? Depender do Senhor, e a gente colocou aí nos 3 grupos, a oração, buscar a Deus, ouvir a Deus, e é nesse sentido mesmo, precisamos sempre estar dependentes do Senhor, porque a nossa tendência é cair no pecado, né? Nós somos tentáveis, mas com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, nós conseguimos. Pode passar. E aí, nós temos um modelo perfeito. Eu ia perguntar quem, mas nem precisa, né? O nosso maior modelo, quem é, gente? É o Senhor Jesus. Amém. Amém. Quem pode ler aí esse trechinho aí que está na tela? Posso ler. Jesus nos ensina sobre organização através dos seus exemplos. Ele vivia sob constantes pressões, sufocado pelos amigos, inimigos e multidões. Porém, cada palavra que dizia era vigiada, cada ação analisada, e mesmo diante das muitas atividades, sua vida era disciplinada. Ele não tinha só iniciativa, mas concluía tudo o que começava. Amém. Que modelo maravilhoso, né? Glória a Deus. E fora que ele não deixava o fardo para ninguém, né? Pelo contrário, ele falava para a gente trocar o fardo com ele, né? Isso, Mari, verdade. Isso é muito importante, né? E aí, João 17:4, ele diz, né? Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Então, a gente precisa se apoiar nisso, né? Jesus é o nosso maior modelo, buscando a ele sempre. E o seu exemplo perfeito. Pode passar. O fim, né? E aí, concluindo, nós recebemos hoje aí uma advertência, né? A história desses personagens nos serve de advertência, né? Que o nosso tempo, ele seja bem aproveitado no serviço do Senhor, seja na família, seja pessoal, né? Na família, no trabalho, que ele seja bem aproveitado e que a nossa vida seja um adorno mais perfeito da sua graça para a nossa geração. Eu tirei essa conclusão do livro, né, Guia para Viver Bem, que fala de provérbios, e eu acredito que é a melhor maneira da gente vencer, né, pensar em ser, aí contando com a graça de Deus, né, em ser um adorno mesmo para a nossa geração, para a nossa família, no trabalho, onde estivermos, né, servindo ao Senhor, onde estivermos, e porque, como a gente viu, todos esses 3 personagens aí pecam, porque negligenciam aquilo que Deus determinou para a gente fazer, até no mandato cultural mesmo, né, em relação ao trabalho, muitas vezes, quando a gente deixa de fazer, a gente está pecando, então, precisamos mesmo nos conscientizar, e se identificamos alguma coisa aí,
na nossa vida, alguns sintomas, algumas características, precisamos nos arrepender e tratar o pecado como pecado, né? Buscar ao Senhor aí arrependimento genuíno e mudanças. Amém? Para terminar aí, eu quero deixar mais uma vez as nossas dicas e aplicação. Você tem cumprido o desafio de ler e meditar no livro de Provérbios? Se não fizer agora, não vai fazer mais, né? Lembra que a gente já falou que tem chance ainda de se arrepender para entrar no céu, hein? Arrependa dos seus pecados pecado, enquanto né? há tempo. É pecado, né, Mariana? E aí, pessoal, aí é uma dica minha, pode passar, né? Eu continuo fazendo isso e estudando esses capítulos e principalmente esses personagens, eu reconheci aí algumas falhas bem. Meu marido tá aí, não pode deixar eu mentir, inclusive em relação à aula de hoje. E aquilo que o Milton falou, gente, é verdade. Quando é algo difícil, a gente vai deixando, né? Misericórdia. Então, reconhecer que está agindo sem sabedoria e orar confessando a Deus, pedindo ajuda para obter mudanças. É isso que é para isso que servem as aulas, né? É para isso que serve o estudo, a reflexão. Se não houver mudanças, fica só com a cabeça cheia de conhecimento e até desonrando o nome de Deus, né? Então, que Deus abençoe. Obrigada pela aula, obrigada pela participação aí de vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenha acrescentado a vida de cada um.